Vou chamar agora Luiz Carlos Bresser Pereira, que é economista, professor da FGV e foi ministro da Fazenda em 1987. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. É um prazer. É um prazer também estar com vocês. Espero que ajude. Espero não, já ajudou aqui, viu? Porque, já vou contar logo antes da nossa conversa que você está lançando essa semana, no próximo sábado, o livro Novo Desenvolvimentismo, introduzindo uma nova teoria econômica e economia política. Daqui a pouquinho a gente vai falar do seu livro. Vamos começar a falar dos 30 anos do Plano Real, na verdade, que começou a circular no 1º de julho de 1994. E segue, né? Agora, Bresser Pereira, 30 anos de real. É para comemorar, né? Sim. Não, é para comemorar porque nós tivemos 14 anos de alta inflação, geralmente estava em torno de 20% ao mês. Quer dizer, chegou um momento, lá no finalzinho do governo Sarney, que chegou a 80% ao mês, aí era hiperinflação. Mas, de um modo geral, não foi hiperinflação, foi uma alta inflação inercial. Inflação inercial quer dizer que era uma inflação indexada, informal, ou formalmente ou informalmente. E desse jeito, então, a inflação não parava, nunca baixava. Ela só aumentava quando havia um choque, então, que acelerava a inflação. Nós escrevemos esse problema num paper que o título já tinha toda a teoria. Ele chamava-se Fatores Aceleradores, Mantenedores e Sancionadores da Inflação. O que acelerava a inflação eram choques de oferta ou de demanda. O que mantinha a inflação era a inércia inflacionária, né? Era essa indexação informal ou formal. E quer dizer, o fator sancionador era a moeda, que aumentava para manter a liquidez do sistema. Então, o Plano Real usou essa teoria. E nessa teoria saíram duas propostas. Uma proposta que era a proposta de fazer um congelamento com uma tablita, para neutralizar o fato de que os preços eram aumentados defasadamente. E, portanto, dependendo do dia em que fosse feito o congelamento, uns podiam ganhar muito e alguns outros muito pouco. Podiam perder muito. Então, agora, os 3 planos que foram feitos desse jeito não deram certo. Não porque foram todos no governo Sarney e não deram certo porque o presidente não se sentia com condições de fazer mais ajustamento. No primeiro caso, inclusive, nem o ministro da Fazenda estava interessado em fazer mais ajustamento. Aí foi um desastre. Quer dizer, no meu caso, eu tenho um plano Bresser, foi novamente que o presidente Sarney me disse diretamente que ele não tinha mais condições de fazer mais ajustamentos fiscais. Isso. Então, agora, Bresser, é um prazer, né, tê-lo aqui ao vivo com a gente. Nesse dia em que a gente está lembrando os 30 anos do Plano Real, a gente até falava na abertura aqui que na estabilização da inflação foi realmente uma vitória, foi importante, foi vitorioso, está na história do país isso tudo, né? Claro, isso aí está evidente, são as evidências empíricas, como se diz, né? Agora, teve uma série de problemas também, né? Teve toda a abertura excessiva do país, o senhor mesmo depois foi se tornando um crítico cada vez maior dessa teoria liberal ou neoliberal, muito associada aos economistas que fizeram o Plano Real, né? E isso está vivo até hoje aí. Hoje mesmo, eu não quero, assim, é um salto um pouco grande na história, eu não quero dizer que o Campos Neto seja a mesma coisa do que os economistas do Plano Real, uma outra categoria, uma outra turma. Mas os juros eram altos também. Os juros também eram altos naquela época, né? Então eu queria trazer, se a gente conseguir dar esse salto, professor, desculpe, dar esse salto do Plano Real para o Campos Neto, né? Os juros continuam em debate no Brasil. O presidente Lula todo dia falando que os juros têm que cair e o presidente do Banco Central seguindo essa linha de manutenção dos juros nas alturas. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Boa. Então, eu dei uma entrevista um dia desses para a Folha, em que eu disse que a herança maldita do Plano Real mesmo, né, foram os altos juros, que até hoje prevalecem, como você disse. Quer dizer, porque esse plano foi um plano heterodoxo, completamente fora do que está nos livros textos. Né?
Mas, quer dizer, e aqueles economistas eram considerados economistas estruturalistas, não é? Ou neo-estruturalistas, porque não muito estruturalistas. Tinham uma influência muito grande da ortodoxia, porque tinham feito PhDs nos Estados Unidos, doutorados nos Estados Unidos. Agora, e quando houve o Plano Real, eles puseram o juro lá na altura. E aí, quando começou o governo Fernando Henrique, né, eles assumiram todos os cargos econômicos, esses ministros, esses economistas, que eram da PUC do Rio de Janeiro, e eles que tinham sido heterodoxos no Plano Real ficaram absolutamente ortodoxos. Agora, teoria econômica neoclássica, ortodoxia liberal. Né? E mantiveram os juros até hoje. Foi caindo um pouco, é claro, né? Mas o Brasil, todos esses anos, teve as taxas de juros mais altas do mundo. Ora, isso é uma violência contra o país. É uma violência contra todos. Porque, quando me perguntam por que a taxa de juros é tão alta, eles me dizem é por causa da inflação. Mas que inflação o quê? Quer dizer, por que no Brasil você precisa uma taxa de juros tão altas, quanto nos outros países, com taxas de juros muito menores, você combate a inflação? Quer dizer, a taxa de juros hoje nos Estados Unidos real deve ser 2%, 2,5%. Com isso, eles combatem a inflação. E nós precisamos de uma taxa real de juros de 7%, 6% no mínimo. Não é razoável. Não. Quer dizer, na verdade, a taxa de juros não baixa por dois motivos. Um motivo é porque eles querem capturar o patrimônio público. Eles quem? Eles são os rentistas, que vivem de juros, aluguéis e dividendos, e os financistas, que administram a riqueza dos rentistas. Eles formam uma coalizão de interesses muito cerrada, que adota como instrumento o neoliberalismo. Né? Quer dizer, ou seja, a abertura dos mercados e a não intervenção do Estado na economia. E com isso, não é, eles capturam bilhões e bilhões de reais todos os anos. Quer dizer, eles capturam exatamente, se eu imaginar que atualmente os juros custam cerca de 7% do PIB, e se eu admitir que isso pode ser dividido por 3, né, então, vamos dizer, 2,5%, então, digamos 3%. Quer dizer, então, mais 4 e 7% do PIB é capturado pura e simplesmente, não precisava disso. Né? É uma captura do patrimônio público que quem deve é o Estado. Agora, a outra coisa é que eles também querem entrar em déficit em conta corrente, porque eles aprendem lá no Norte que é possível crescer com poupança externa. Essa era a tese do Fernando Henrique. E é a tese do lado Norte. Eles querem que a gente tenha déficit em conta corrente para ficar endividado e depender deles e para apreciar a nossa taxa de câmbio e assim impedir a nossa industrialização. Então, eles fazem questão de ter déficit. Enquanto que eles defendem ferozmente equilíbrio nas contas fiscal, a conta fiscal é a conta do Estado. Agora, a conta do país é a conta corrente. Conta corrente quer dizer balança comercial mais serviços. Isso é a conta corrente. Então, eu defendo fortemente, o novo desenvolvimentismo defende fortemente que essa taxa, que a conta corrente deve ser equilibrada também. Eles não querem saber disso. Não querem saber. Então, o juro tem que ser alto para atrair capitais. Então, esse é o segundo motivo. Eles querem atrair capitais para financiar o déficit em conta corrente. Chico. Enfim. Doutor Bresser, eles querem continuar colocando a mão nesses 7% do PIB, né? Então, é uma moleza. É uma moleza. Mas o senhor sempre foi muito bom de previsões, ao ponto de chegar para o Fernando Henrique, lá, assim que anunciaram o Plano Real, o senhor falou para ele que ele seria presidente da República, ali na esteira do Plano Real.
O que é que o senhor prevê para o Lula a continuar esse cenário aí de um Banco Central que não abre mão do juro alto, o Lula bate todo dia, o dólar sobe? Como é que o senhor vê o cenário aí antes da saída do Roberto Campos? Não, antes da saída do Roberto Campos, não vai acontecer nada. Quer dizer, o que está havendo é um enfrentamento do mercado financeiro, onde estão os financistas e os rentistas. E eles estão... O que eles querem? Eles querem impedir que a taxa de juros baixe. Eles já conseguiram. Já seguraram a taxa de câmbio nominal em 10,50. Isso já foi uma vitória deles, né? E a segunda coisa que eles querem é que o presidente do Banco Central seja um deles. Sim. Querem que seja alguém que esteja independente deles, né? Então, porque eles dizem que defendem um Banco Central independente, coisa nenhuma. É independente, quer dizer, do presidente da República para ser dependente deles. Total. Agora, mas isso não vai longe, quer dizer, porque o presidente Lula vai continuar firme. Agora, a questão é mais complicada, porque, na verdade, o que importa é, daqui a 2 anos, nós vamos ter eleições presidenciais, né? E o Lula precisa, quer dizer, ele vai nomear o presidente do Banco Central. É bem provável que esse presidente procure baixar os juros razoavelmente bem mais do que está hoje em termos reais. Quer dizer, e se não der mais inflação e ele, digamos, quebrar, né, a coalizão financeiro-rentista, vai ser um sucesso e ele vai ser reeleito. Senão ele vai ter dificuldade, né? Então, a parte econômica aí é um jogo importante. Muito bom. Ele tem que... Olha, o professor Bresser Pereira está lançando um livro, como eu já comentei, chamado Desenvolvimentismo, introduzindo uma nova teoria econômica e economia política. Professor, conta um pouquinho mais sobre o seu novo livro, de onde surgiu a ideia. Se puder adiantar alguma coisinha aqui, a nossa audiência vai adorar. Posso só dar posso dar uma informação a mais, professor? Tem uma promoção aí para a comunidade ICL, quem estiver assistindo agora tem 30% de desconto na compra do livro do Bresser Pereira pelo site, olha, editoracorrente.com.br, que é a editora que está lançando o livro, e selecionar o livro, na hora de preencher, você coloca o cupom de desconto Bresser no ICL 30. Bresser no ICL 30 e você compra o livro lá no site da editora Contra a Corrente, que é um livro que traça esse perfil e essa proposta do novo desenvolvimentismo. Vamos deixar, né, professor Bresser, falar um pouquinho sobre o livro, por favor. Então, esse livro resume toda uma teoria que eu comecei a desenvolver por volta de 2001. Na verdade, a coisa começou a pegar mais fogo em 2006. Quando eu consegui fazer o primeiro paper assim, mais sistemático sobre o novo desenvolvimentismo. Quer dizer, eu sou um desenvolvimentista clássico, ou seja, eu sou discípulo de Celso Furtado e Inácio Rangel, que eram desenvolvimentistas clássicos, né? Agora, quando chegou lá por volta de... Quando eu saí do governo Fernando Henrique, eu saí muito decepcionado com o péssimo desempenho econômico do governo, não do desempenho social ou de direitos humanos, que foi bom. Mas no plano econômico foi péssimo, porque ele adotou um neoliberalismo rasteiro, completo. Agora, e eu vi que o Brasil, né, nós estávamos em 2000, 2001, que o Brasil estava semi-estagnado há 20 anos. E eu vi que eu não estava vendo chance. Claro que o sistema, a mesma política neoclássica, neoliberal, não funcionaria. Mas mesmo o desenvolvimentismo clássico, também não respondia a todas as questões, especialmente porque não tinha uma macroeconomia do desenvolvimento. Eles tinham muito mais uma microeconomia, mostrando que a industrialização era necessária para o desenvolvimento econômico, e mostrando que o centro, ou seja, o imperialismo, né, procurava impedir que isso acontecesse, que os países se industrializassem. Estava perfeitamente certo, mas não era suficiente.
Não havia políticas mais específicas para promover o desenvolvimento, a não ser política industrial. Então, foi aí que eu consegui ir montando, e depois de algum tempo, com a participação de muitos outros economistas, né, e publiquei muitos papers, até que, a questão de 2, 3 anos atrás, eu recebi de uma grande editora inglesa o convite para escrever um livro sobre o novo desenvolvimentismo. Eu não conhecia a editora, nunca tinha... Eu conhecia de nome a editora, mas não conhecia ninguém lá. Quer dizer, como é que eles souberam do novo desenvolvimentismo, eu não sei. Mas é verdade que tinha muito paper por aí sobre esse assunto. E já tinha um livro publicado também. Então, eu aceitei. E pensei que ia ser rápido, durou 2 anos, mas o livro foi publicado na Inglaterra agora em janeiro deste ano, exatamente com esse título. E agora foi traduzido rapidamente para o português e eu fiz umas melhorias, né? O livro está um pouco melhor que a edição inglesa. Bom, muito bom. Nossa língua, né? É nossa língua também, isso é muito melhor. Uhum. E então está agora disponível para os leitores. Muito Quer dizer, é um livro de economista, então não é assim um livro de ampla circulação, mas não precisa ser economista especialmente para entender do livro. Basta ser uma pessoa interessada e leia com atenção, que não tem problema nenhum. Quando complicam demais a economia, que é quando eles matematizam toda a economia, isso é a teoria econômica neoclássica. Quer dizer, e isso é, a meu ver, enganação. Venha com economês, que a gente não entende nada. Deixa eu reforçar a promoção, então. Quem estiver assistindo agora, o ICL, tem 30% de desconto na compra do livro do professor Bresser Pereira pelo site. É só clicar no editoracontracorrente.com.br e selecionar o livro. Escolheu o livro? É hora de preencher o formulário e vai para o pagamento. E aí tem aquele cantinho, né? Aquele campo de preencher o cupom. E aí é só digitar o código Bresser no ICL 30. Repetindo, Bresser no ICL 30. Por que 30? Porque tem 30% de desconto. Tá bom para você? 30 anos do Plano Real, mas não é isso. Muito bom. Viva Celso Furtado e viva o professor Bresser Pereira. Ótimo continuador aí dessa questão do desenvolvimentismo brasileiro, Roberto. Então vamos correr no site que tem 30% de desconto. E professor Bresser Pereira, parabéns pelo livro e obrigado aí por dividir seu conhecimento com a gente e comemorar com a gente também os 30 anos. O que, professor? Real. Como? E ontem eu fiz 90 anos. Parabéns! Vamos dar os parabéns aqui. 89, mas 90, que bacana. Falaram pra gente que era 89. Então agora atualizamos. O roteiro está 89, viu, professor? Vamos 90 agora. Pronto. Parabéns. Obrigado. Da saúde. Bom lançamento do livro. É agora no dia 6 de julho em São Paulo. Obrigado. Valeu. Estarei lá no sábado. Tchau, tchau. Um abração. Um abraço.